Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Hoje é a aula do 8º ano. A gente vai conversar um pouquinho mais ali sobre os nossos conteúdos. Vamos dar uma olhada ali no conteúdo que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje? Olha só, então hoje a gente vai estudar aí na nossa aula 49 de ciências sobre o tecido conjuntivo, né? Então a gente já teve aí alguns estudos sobre a organização do corpo humano, por exemplo. Já vimos sobre as células, que elas são um conjunto de células formam os tecidos, e a gente vai ter tipos diferentes de tecidos, né? O tecido que a gente vai estudar na nossa aula de hoje é o tecido conjuntivo, e a gente vai ver a sua função, né, a importância dele aí para o nosso corpo, onde eles estão localizados, e as suas características também. Então aproveitem aí, acompanhem a nossa aula de hoje, mandem suas dúvidas lá no chat, né? Os professores estão acompanhando vocês. Na hora das nossas atividades, mandem também lá as suas questões, as suas respostas para a gente interagir, certo? Então vamos dar início aí à nossa aula, a gente vai ver um pouco mais da característica, né, do nosso tecido conjuntivo. Vamos dar uma olhada na nossa primeira imagem. Conjuntivo, olha aí, significa conectivo, né? Tá fazendo aí então uma ligação, uma conexão. Então a gente já entende aí que o tecido conjuntivo, ele tem como função fazer essa conectividade, aí, essa conexão entre outros tecidos, né? Então, indica a função do tecido conjuntivo, que é de unir e dar suporte a outros tecidos do corpo. Então, como nós já sabemos, nós temos aí tecidos diferenciados no nosso corpo que vão ter funções específicas. E a função do nosso tecido conjuntivo é justamente ligar esses tecidos, né? Fazer essa união entre um e outro, para não ficar ali aquele espaço vazio entre um e o outro, a gente vai ter o tecido conjuntivo fazendo essa função. Para a gente entender um pouquinho mais do nosso tecido conjuntivo, a gente tem um vídeo aí da professora Roberta explicando aí bem rapidinho a característica desse tecido. Observa aí, a gente já volta. Olá, alunos! Vamos falar hoje sobre as características do tecido conjuntivo. Você já sabe que tecido é um grupo de células que exercem a mesma função. Vejamos então como são as células do tecido conjuntivo. Elas são distantes uma das outras. Há um espaço entre elas e esse espaço é preenchido pela substância intercelular, também chamada como matriz intercelular ou substância fundamental. É um complexo viscoso, rico em água e em fibras proteicas. A matriz intercelular é incolor, atua como lubrificante e como barreira à penetração de micro-organismos invasores. Outra característica marcante no tecido conjuntivo é a presença de fibras proteicas. Podem ser formadas pelas proteínas da elastina, fios finos ou de colágenos, fibras mais grossas. As fibras ligam-se umas às outras, formando uma malha, a qual cede a atração. Um exemplo é quando puxamos a pele da parte de cima da mão. São essas fibras que rapidamente devolvem à pele a forma original. Muito bem, obrigado aí, professora Roberta, pela participação, trazendo um pouquinho mais de esclarecimentos aí sobre o tecido conjuntivo, né? Então, como a gente pôde observar, esse tecido ele é formado, então, todos os tecidos vão ser formados por um agrupamento de células. No caso do tecido conjuntivo, a gente vai ter aí células mais separadas umas das outras. E entre essas células nós vamos ter a substância intercelular. Vamos ver aí como é o tecido conjuntivo. As células desse tecido, como eu acabei de falar, elas são distantes umas das outras. E esses espaços entre as células, eles vão ser preenchidos por um material chamado substância intercelular, né? Olha aí como já diz a palavra aqui, ó. Intercelular quer dizer entre as células, né? Ficar no meio de uma célula e outra, preenchendo o espaço entre uma célula e outra. Então aqui a gente tem uma amostra, né? Uma representação do tecido conjuntivo. A gente tem um recorte ali do tecido conjuntivo e a gente consegue observar alguns dos componentes que ele possui. Nós temos aí, ó, os capilares, né, que são esses vasos sanguíneos bem finos. Às vezes a gente tem ali um corte bem superficial, mas às vezes ele sangra, né? Até mesmo com a folha de papel você pode cortar o dedo, por exemplo, porque ele pode ter atingido ali um capilar. Daí acontece então um sangramento. Nós temos ali células de defesa, né, como os macrófagos e os linfócitos, né, que são células que vão atuar ali na defesa do nosso organismo, vão fazer uma limpeza também, removendo células mortas, entre outros. Temos as células de gordura, né, que são essas amarelinhas aqui que a gente está observando, são os adipócitos, né, que são células que vão armazenar gordura, vão fazer essa reserva de energia.
E o tecido conjuntivo, ele também vai ser formado pelas fibras. E aí nós temos, ó, aqui pelo meio do tecido, você observa essas linhas que a gente vai marcar aqui, ó, são as fibras, né? Tem essas um pouquinho mais grossas e as outras mais fininhas aqui pelo meio. E essas são, então, as fibras colágenas, as fibras elásticas e também as fibras reticulares, certo? E outras células também, como os mastócitos e os melanócitos. O melanócito é uma célula especializada na produção da melanina, né? Que é o que vai dar a coloração ali para a nossa pele, por exemplo. Então, nós temos ali a presença do melanócito também no tecido conjuntivo, certo? E aí nós falamos que esse tipo de tecido, ele apresenta as células separadas e entre elas uma substância, né, preenchendo aquele espaço, que é o que a gente vai observar na próxima imagem. A substância intercelular, então, ela é formada principalmente de água e fibras, né, as fibras proteicas, que é o que vão dar a textura ali, a característica da substância intercelular, dando a característica, então, do nosso tecido conjuntivo, né? A gente vai ter aí a presença das fibras, como nós observamos, e água, né? Constituindo aí, basicamente, a nossa substância intercelular. E aí, olha só, o tecido conjuntivo, ele vai apresentar, como nós vimos, né, a presença ali de componentes, de fibras, de células, cada um deles com a sua função específica. Mas a gente vai encontrar também o tecido conjuntivo em locais diferenciados aí do nosso corpo, né? Em várias partes do nosso corpo a gente vai encontrar o tecido conjuntivo e com a sua função. Agora a gente vai observar uma imagem com os tipos de tecido conjuntivo. Então, olha lá. A gente tem aí um esqueminha, uma representação aqui do corpo humano, e aí a gente tem exemplos das partes de onde a gente vai encontrar o tecido conjuntivo e os nomes que ele vai recebendo de acordo com a sua característica e a função que ele desempenha. Então, nós temos aqui, ó, nessa região aqui da face, né, da cabeça e do pescoço, nós temos as cartilagens, né, como por exemplo aqui no nariz. A gente tem aqui o nosso nariz, a orelha que é formada por cartilagem. Nessa região aqui, ó, da traqueia, por exemplo, a gente vai ter ali o tecido conjuntivo cartilaginoso, né, formado então por cartilagens. Nós temos o tecido conjuntivo denso. Temos o tecido conjuntivo sanguíneo, como o próprio nome já diz, ele forma o nosso sangue. Temos o tecido adiposo, né, que é rico aí em células de gordura. E o tecido ósseo, que é o que vai formar os ossos. Então, nesse esquema, a gente consegue observar, né, nesse esquema aqui do braço, o osso, formado por tecido ósseo. Nós temos aqui os ligamentos e os tendões, que são formados pelo tecido conjuntivo denso. E aí nós temos também a presença do sangue, né, no interior ali dos nossos músculos, pelas nossas veias, que é formado pelo tecido conjuntivo sanguíneo, certo? Então a gente vai observar agora o primeiro tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo frouxo. Aí na próxima imagem, então, tecido conjuntivo frouxo é aquele que preenche os espaços não ocupados pelos outros órgãos, né? Então, a função dele é fazer esse preenchimento ali para não deixar nenhum espaço sobrando entre nenhum tipo de tecido, certo? E ele é formado, então, pelos fibroblastos, né? Que são as fibras aí, ó. Também as fibras da matriz, como a gente consegue observar nessa imagem de microscópio ampliada aí do tecido conjuntivo frouxo. Além desse, nós temos o tecido conjuntivo denso. E esse tecido ele é formado para ser mais resistente. E ele vai ser encontrado nos tendões e nos ligamentos, né? Que são regiões ali que a gente vai encontrar em diversas partes do nosso corpo. Aqui a gente trouxe um exemplo de um pé para a gente ver justamente onde a gente vai encontrar um tendão. Olha só. Nessa região aqui, ó, onde a gente tem basicamente onde finaliza um músculo, e aí ele precisa fazer uma conexão do músculo com o osso. Aqui a gente tem aqui o famoso calcanhar, né? Para fazer essa ligação entre o músculo e um tendão, nós vamos precisar desse tecido, né? Que são os ligamentos aí, ó. Então nós temos aí o ligamento fazendo essa união entre o tecido, entre o músculo e o osso, certo?
Aí nós temos o tendão, esse aí é o famoso tendão de Aquiles, né, que fica localizado aí no nosso calcanhar, certo? Mas a gente vai encontrar os tendões também nas mãos, né, nos braços, em determinadas partes aí do nosso corpo a gente encontra o tecido conjuntivo denso, fazendo essa união também entre músculo e osso, né, para que se ligue ali o músculo com o osso, certo? E aí nós falamos também que existem as células de gordura, né? Então a gente vai ter um tecido específico que contém essas células, que são os adipócitos. Esse tecido é o tecido conjuntivo adiposo. Olha aí a próxima imagem. O tecido conjuntivo adiposo, ele vai ser constituído, né, de células adiposas. Essas células adiposas, que são os adipócitos, escrevi aqui o nome delas para vocês. Adipócitos, né? São as células de gordura, como nós vimos, são essas aqui. Ó. Elas apresentam aqui um núcleo mais na extremidade da célula, o núcleo é essa parte em vermelho, e tudo isso aqui é gordura, né? Então, quanto mais gordura essa célula tiver armazenando, maior ela vai ser. Né? Então, a função dela é armazenar energia, olha lá, na forma de gordura. Então, se você tem uma dieta, né, rica em gordura, você consome ali muitos alimentos gordurosos, né, muita fritura, por exemplo, e se você não gasta essa gordura de uma maneira adequada, se você não faz uma atividade física, né, uma caminhada, uma corrida, ou até mesmo musculação, por exemplo, o que vai acontecer? O teu corpo vai entender que tu queres armazenar gordura, e aí essa célula ela vai inchando, vai armazenando gordura. O teu corpo pensa que tu está precisando reservar energia porque tu vai passar um tempo sem se alimentar, por exemplo. E aí o nosso corpo ele vai estocando gordura aqui nos adipócitos. Principalmente nessa região aqui do abdômen, né, da barriga, nos homens, na região dos braços, nas mulheres também, é onde vai se acumular um pouquinho mais. Então, se você não gasta essa gordura, ela vai se acumulando, né? E aí causa um certo incômodo ali para as pessoas que têm aquela região ali da famosa gordura localizada, e aí recorrem para algumas cirurgias e alguns procedimentos. Mas o importante, né, é a gente prevenir, ter uma dieta balanceada e fazer atividade física para não chegar a esse ponto, ok? Então a gente viu aí as células do tecido adiposo e a gente vai ver um pouco mais de informação sobre ele na próxima imagem. O tecido adiposo, né, ele atua como um isolante térmico e protege partes do corpo contra choques mecânicos, né? Então ele tem essa função ali também de isolante térmico e de proteção, né? Protege ali contra choques mecânicos. No caso dessa função de isolante térmico, a gente observa naqueles animais, por exemplo, que vivem em regiões muito frias, como o urso polar, por exemplo. Embaixo da pele desses animais, ele vai ter essa camada de gordura, né, que é o tecido adiposo, para proteger o corpo deles contra o frio. Né? Como a gente sabe, aquela região é muito fria, então aqueles animais precisam de uma proteção. Vamos ver mais informações ali sobre os tecidos, e o que a gente observa agora é o tecido cartilaginoso. Olha aí. É um tecido firme, flexível e fornece sustentação ao corpo. E ele pode ser encontrado no nariz e na orelha, né? Como a gente está observando aqui nessa imagem do nariz, olha só. Se você já observou, né, um esqueleto, um crânio, você pode observar que é como se tivesse uma espécie de um buraco aqui nessa região. Parece que não tinha nariz aquela pessoa. Mas, na verdade, aquela parte que a gente observa no esqueleto, né, é o que ele tem até aqui de osso. Essa outra parte que forma o nariz, que está em azul e a gente está marcando de vermelho, é cartilagem, né? Isso aqui vai ser formado pelo tecido cartilaginoso, tá? Então nós temos aí no nariz, na orelha e em algumas outras partes do nosso corpo, nas extremidades dos ossos, por exemplo. Então a gente tem aqui, ó, na cartilagem do joelho, né, o que a gente está observando aqui é um osso, ó. E no finalzinho desse osso, você observa a cartilagem, olha só, que é justamente para evitar o atrito entre os ossos, né, e eles não se danificarem.
Também a gente encontra aqui as cartilagens entre os ossos, né, da coluna vertebral, certo? Nós vamos observar também aí o tecido ósseo. O tecido ósseo ele já é um tecido mais rígido, né? E ele possui as suas células imersas numa matriz rígida, uma matriz mais firme, né? Porque ela é rica em cálcio. É uma matriz calcificada, que é que justamente vai dar essa rigidez ali ao nosso tecido ósseo. E aí ele apresenta as suas células ósseas e essa matriz também extracelular. E aí temos, por fim, o outro tecido que a gente vai observar, que é o tecido sanguíneo, aí na outra imagem, que é, como diz o seu nome, o que forma o sangue, certo? Então a gente tem aqui algumas imagens de microscópio para a gente conseguir visualizar aí o sangue e as células que compõem o nosso sangue, certo? E aí na outra imagem a gente observa um esquema para ver essa composição aí do sangue. Então o sangue ele é formado por duas partes, uma parte líquida, que é o plasma, e os elementos figurados, que são as células sanguíneas, como, por exemplo, os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, as células de defesa, que são os glóbulos brancos, as plaquetas, que vão atuar na formação ali daquele cascãozinho da ferida, lembra? Então, nós temos ali as plaquetas. Então, aqui nesse tubo de ensaio, a gente consegue observar, ele ficou em repouso um período de tempo, e aí você pode observar essa parte em amarelo, né? É a parte líquida do plasma. E esses elementos figurados se organizaram aqui no fundo do tubo de ensaio, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas também, certo? Então a gente pode observar aí um pouco mais dos tecidos, né, que formam aí o nosso corpo, né, as células que compõem esses tecidos e as suas funções, ok? Agora nós vamos praticar um pouquinho aí na nossa DLI. Então nós temos aí a nossa atividade, vocês vão ler com calma as questões e daqui a pouco a gente retorna para interagir.
Muito bem, agora nós vamos conferir as questões da nossa DLI, né? 2 questões aí sobre o tecido conjuntivo. Na primeira, para vocês comentarem aí, cadê a nossa primeira? Vamos só relembrar. Para vocês marcarem um X nas características do tecido conjuntivo. Não era para vocês selecionarem uma alternativa, é para você ver aí, ó, letra A, as células são, e aí você marca, elas são juntas ou separadas? Se você acha que elas são separadas, você marca um X nesse parênteses e aí você manda a sua resposta lá. Letra A, separadas, e assim por diante. Antes da gente responder a nossa primeira questão, nós vamos dar aí uma olhada no nosso chat para a gente ver as respostas, né, que vocês estão enviando para a gente. Então vamos fazer aí os comentários em cima dessa questão. Então olha só, a Adriele colocou aí que a letra A, né, que as células do tecido são juntas, né? Então para ela a resposta aí é junto. Temos mais uma resposta, olha só. A Dai, acho que é Daina, acho que é isso, né? Daina Camila deve ser. Colocou aí, ó, que na letra B a resposta é substância celular. Temos mais outra resposta, temos aí também da Daina Camila, que disse que na letra C a resposta é fibras proteicas. Certo? O que mais? A Ana Luíse respondeu aí na primeira questão, né? Olha só, a sequência que ela trouxe de respostas, então, separadas, substância celular e fibras proteicas. E na questão 2, ela disse que a sequência é B, A e B. Daqui a pouco a gente confere aí todas as duas. O Anderson colocou aí pra gente, olha, questão 1, letra A, olha, colocou bem certinho aí pra gente entender. Questão 1, letra A, separadas, letra B, substância intercelular e letra C, fibras proteicas. Obrigado aí pela participação. Vamos ver agora a resposta da Maria Heloísa, que colocou também bem separadinho aí, ó. Questão 1, letra A, separadas, letra B, substância intercelular e letra C, eu acho que não apareceu aí para mim. Na questão 2, A, B e B. Temos mais alguma resposta? Vamos ver aí então. A Beatriz respondeu aí questão 1, separada, substância intercelular e o citoplasma. Mais outra resposta da questão 1. Olha só, mandou até marcado com um X aí, ó. A Ana Caroline respondeu aí, letra B, acho que começou já na letra B, né? Os espaços são preenchidos pela substância intercelular, né? Foi a resposta que ela marcou aí no parêntese. A Lidiane colocou ali que na primeira questão, juntas, substâncias intercelulares e fibras. E na segunda ela botou a sequência A, B e B. Mais alguma na primeira questão? Agora já a questão 2. Depois a gente retoma aí a questão 2. Vamos responder a nossa primeira questão. Vamos dar uma olhada aí na nossa questão de número 1. Então, olha lá. Marque o X nas características do tecido conjuntivo. Letra A. As células são juntas ou separadas? Lembra que a gente viu que as células do tecido conjuntivo elas são separadas, preenchidas por uma substância, né? Então, aqui nós temos que elas são separadas. Vou marcar aqui o X. Aí, tá aí. Letra B, os espaços são preenchidos pela substância intercelular ou pela matriz celular, né? A gente viu que ela é rica nessa substância intercelular que preenche os espaços ali. E na letra C, não vou marcar para a gente não perder muito tempo, daqui a pouco a gente olha o gabarito. Encontramos no tecido conjuntivo o citoplasma ou as fibras proteicas? As fibras proteicas, né? Então vamos ver aí o nosso gabarito da questão de número 1, onde nós temos as respostas. Então olha só. A resposta então da letra A, né, que são separadas, as células vão ser separadas. A letra B, no caso, ela vai ser preenchida pela substância intercelular. E no fim, lá na letra C, são as fibras proteicas, né, que compõem, não é o citoplasma, são as fibras proteicas, certo? Então as células do tecido conjuntivo têm formas e funções diferentes imersas em abundante matriz extracelular. Algumas células deste tecido são produzidas localmente e permanecem no tecido conjuntivo. Esse é o comentário da nossa questão de número 1. Vamos agora para a nossa questão de número 2, pedindo para vocês relacionarem as colunas ali sobre o tecido conjuntivo denso e o tecido conjuntivo frouxo, né? A gente vai chamar mais alguma resposta aí, só para a gente ilustrar a nossa questão de número 2? Vamos lá trazer a resposta de vocês. Tem alguém pedindo ali, fala meu nome, professor. Vamos ver aí se tem alguma resposta, né? A Sara Rebeca respondeu aí na questão de número 2 a sequência A, B e B, né, ali das nossas afirmações. Temos quem mais? O Joel Henrique, que respondeu ali B, A e A. Né? Temos mais alguém? Temos aí a resposta
do Joel Henrique, né, que trouxe essa sequência para a gente. E quem mais? Acho que a gente não tem mais a resposta da segunda questão, a gente vai então a Solange, olha só, Solange respondeu ali B, A e A, nessa sequência. Vamos conferir a nossa questão então? Na nossa questão de número 2, para vocês relacionarem a primeira coluna com a segunda, e aí nós temos letra A, é referente ao tecido conjuntivo denso, e a letra B, sobre o tecido conjuntivo frouxo. E aí nós temos 3 frases, né, para vocês dizerem a qual se refere. Então a primeira, encontrado unindo os órgãos. Isso aí quem faz é o tecido conjuntivo frouxo. Letra B. A caneta está falhando. Aqui. Agora sim. Encontrado nos tendões. Tecido conjuntivo denso. Letra A. É rico em fibras. Letra A também. Tecido conjuntivo denso. Então essa é a nossa sequência B, A e A. Né? E o nosso comentário aí do nosso gabarito é que o tecido conjuntivo, propriamente dito frouxo, é muito flexível, possui poucas fibras de colágeno e as células características estão imersas na substância fundamental amorfa. O tecido conjuntivo, propriamente dito denso, possui grande resistência a trações e pode ser de 3 tipos, modelado, não modelado e fibroso. Né? Mais algumas características aí do tecido conjuntivo para vocês visualizarem. Certo? Então essa foi a nossa DLI da nossa aula de hoje sobre o tecido conjuntivo. Muito obrigado aí a todo mundo que mandou a sua participação no chat, né? Quem eu não consegui ler o nome, eu peço desculpa, mas a gente tenta na próxima, porque são muitas respostas e pouco tempo. Mas eu agradeço aí a todo mundo e até uma próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.